Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 10 de agosto, nosso livro é o livro de Ruth e nós vamos ler os dois capítulos, o capítulo de número 3 e o capítulo de número 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, em cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te e veste as tuas vestes e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobrir-se-lhe-á os pés, e deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu de Yahvé, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens foste, porque pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive Yahvé, que eu te redimirei. Deita-te aqui até pela manhã. E ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. E disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade, veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem fizera. E disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, tomarás também a mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar nome ao falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e o contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunha em Israel.
Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha. E Yahvé faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate valorosamente em Efrata, e faze-te o nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que Yahvé te dera a esta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e Yahvé lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja Yahvé, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora o livro de Atos, capítulo 28. Então, nós encerramos Rute e estamos encerrando também o livro de Atos com o capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo já esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, e o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos a Régio e soprando, um dia depois, um vento sul, chegamos no 2º dia a Putélio, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio, às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo.
E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vindo contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com ouvidos ouçam, nem do coração entendam, nem se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E havendo dito ele isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Livro de Jeremias, capítulo de número 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e de Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz Yahvé: aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz Yahvé: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. Ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, e que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouvindo, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo o que fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra.
E tomou Ebed-meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas embocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos já apodrecidos nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa de Yahvé, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive Yahvé, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz Yahvé, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverá tu em tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz de Yahvé, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou Yahvé. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes dos reis da Babilônia. E elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres os teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes pela mão do rei da Babilônia será preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, não nos encubras, e não te mataremos. E disserem também: Que te disse o rei? Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizeste tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje aqui em Ruth, né, terminando o livro no capítulo 3 e 4, que tudo o que é feito conforme o mandamento do Senhor, conforme as leis que o Senhor deixou, traz sem sombra de dúvida honra. Ruth, ela foi fiel com a sua sogra e recebeu do cumprimento da lei, em que ela foi resgatada, redimida da sua viuvez. E Ruth entra para a linhagem real. Ela está na genealogia de Jesus. Mesmo sendo uma mulher de origem moabita, quando ela fez uma aliança de fidelidade com a sogra, ela passa a ter o mesmo Deus, a servir a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e por isso o Senhor dá a ela a honra de fazer parte das gerações de Jesus. E em Atos, no capítulo 28, que nós também encerramos hoje, né? A gente vê que quem tem um verdadeiro encontro com Jesus vive o evangelho como estilo de vida. Paulo vivia o evangelho como estilo de vida. Ele não conseguia esconder que havia nele uma diferença, uma luz, que a palavra do Senhor, sendo farol, iluminava todos. Então, em todo lugar ele curava, em todo lugar ele pregava, porque essa passou a ser a sua maneira de viver. Então, se o evangelho que a gente anuncia não transforma a nossa própria maneira de viver, ele não é o evangelho de Cristo.
porque o Evangelho de Cristo ele é transformador e não há como esconder. As pessoas notam que nós temos a palavra. Amém? E em Jeremias 38, a maioria das vezes as pessoas querem consultar a Deus como quem lê cartas, lê sortes, abre aqueles livrinhos de sortes, né? Para ver o que está dizendo naquele dia e só querem abraçar as palavras que estão de acordo com a sua vontade, que vai de acordo com a sua conveniência, não estão dispostas a ouvir de fato o que o Senhor tem para dizer. Então, que toda vez que nós consultarmos ao Senhor, orando, pedindo direcionamento a Deus, que a gente tenha maturidade e discernimento para ouvir, seja lá o que for, de acordo ou não com a nossa vaidade, com a nossa vontade, mas que a gente tenha também disciplina e obediência para pôr em prática, para aplicar aquilo que o Senhor respondeu, aquilo que ele falou. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças pelo teu grande amor, pela tua muita misericórdia que nunca se aparta de nós e sabemos que por isso não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam diariamente. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu uma palavra transformadora e quando vivemos de acordo com ela, tudo coopera para o nosso bem, tudo vai bem. Que nós tenhamos, Pai, maturidade, discernimento, disciplina e obediência para ouvir e cumprir as tuas palavras. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.